A vontade de Deus seja feita. Conselho a psicoterapeutas. 1º de setembro de 1992. Em nossa aula de ontem, sugerimos os objetivos que devem estar nas mentes daqueles que se dizem buscadores da verdade. Deve-se começar com um coração aberto e amoroso para com seus semelhantes. A primeira qualificação em seu trabalho é o amor, amor a Deus, a realidade absoluta e infinita, ao ser absoluto e infinito, a autoconsciência absoluta e infinita e amor por todos os outros seres humanos. O mandamento do Deus homem, Joshua Emanuel, o Cristo, foi: ame a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração e ame todo outro ser humano como a si mesmo, não menos. Agora, Joshua Emanuel, o Cristo, estava pregando em grego daquela época. O que ele disse é: Arapizis querius o teus ofu estolisti dene azul gestolisti cardiazul, gedon prision su oson aftozu. Ele usou a palavra plision, que não é vizinho. É traduzido erroneamente. E seu próximo como você mesmo também está traduzido erroneamente. Vizinho é idon e não plision. Devemos ter em mente certos erros que foram talvez inevitáveis ao traduzir o grego daquela época. Portanto, a primeira qualificação do buscador da verdade é amar a realidade absoluta e infinita, o ser absoluto e infinito, Deus, a autoconsciência absoluta e infinita, nossa fonte como seres humanos, expressando um pequeno eu pessoal, e, claro, todo outro ser humano como nós mesmos, não menos. Este é o mandamento do Deus homem. Devemos tê-lo em mente. Também dissemos que o sistema que estamos usando é o que chamo de misticismo cristão ou ensino esotérico. Claro, não digo que do Oriente e de outros lugares a verdade é menos valiosa do que a mesma verdade dada por Joshua, o Cristo. Por esta razão, um buscador da verdade é livre para selecionar com uma mente aberta usando a razão. Não há restrições na busca da verdade. Mas, repito algo que já disse muitas vezes, em nosso jardim temos todas e talvez melhores espécies de flores do que nos jardins de nossos vizinhos. Não desvalorizo as flores dos jardins de nossos vizinhos, mas não devemos desvalorizar as flores de nosso próprio jardim cristão. E outra coisa que já disse muitas vezes, as abelhas de nossa colmeia têm permissão para ir e coletar cera e mel das flores dos jardins de nossos vizinhos. Pegue cera e mel, mas, cuidado. Às vezes, também há flores venenosas. Devemos ter isso em mente. Um buscador da verdade tem raciocínio o tempo todo em sua mente, não fazendo cegamente algo só porque outros fizeram ou outros estão sugerindo. Devemos manter uma mente aberta. #hashtag objetivos do buscador da verdade. Portanto, estas são as qualidades de um buscador da verdade. Agora, quais são os objetivos reais? Estudar para conhecer a verdade relativa sobre a vida e todos os fenômenos da vida ao nosso redor no mundo material, por enquanto. Mas, quando um buscador da verdade, um homem ou uma mulher, eleva sua consciência aos níveis de autoconsciência e é capaz de se expressar e viver conscientemente de si mesmo no chamado plano psíquico, que é um dos deveres de um buscador da verdade, então ele também estudará as condições e a vida no mundo das 4 dimensões. E elevando sua consciência aos níveis de superconsciência de si mesmo, ele será capaz de viver superconscientemente de si mesmo agora no mundo da 5ª dimensão, quero dizer o plano noético. Portanto, sua vida é estendida para níveis cada vez mais altos e não está limitada apenas ao nosso plano material bruto. Sim, nosso plano material bruto como mundo é um verdadeiro paraíso. Um verdadeiro paraíso como todos os outros planos criados pelos arcanjos sagrados e pelo Espírito Santo. No entanto, eu diria que mais luz, mais beleza, pode ser vista e apreciada nos outros mundos, no psíquico e no noético. Claro, este é um dos objetivos de um buscador da verdade, ser capaz, como uma personalidade atual, após se livrar dos obstáculos em seu caminho, o que significa eliminar e aniquilar completamente o egoísmo pessoal e sentir-se o espiritual alma ser, para se expressar em todos os reinos dos mundos da existência. Agora, o que podemos saber pelo conhecimento dado por todos esses grandes de séculos passados e o que nós mesmos podemos descobrir investigando, é que o presente eterno infinito, o infinito agora, é sempre, eternamente, além do sentido do tempo. Este é o mundo do ser absoluto infinito, da realidade absoluta infinita, da autoconsciência absoluta infinita, de Deus, Deus Pai. Não devemos afirmar, apenas com um punhado de lama, de argila, como é nosso cérebro material, para entender o que é esse ser absoluto infinito. Isso é impossível. É incompreensível, ainda assim, a realidade. Ninguém pode duvidar que a realidade absoluta infinita é. E agora, na realidade absoluta infinita existe a vontade e prazer da realidade infinita de se expressar. Onde? Em si mesmo, porque o ser absoluto infinito é onipresente. Isso podemos entender um pouco. Não podemos afirmar saber mais enquanto estivermos vivendo como seres humanos em um corpo material bruto, em um corpo psíquico não controlado e em um corpo noético não controlado, eu diria. Mas, quando alguém eleva a consciência de sua personalidade para níveis cada vez mais altos e começa a usar a mente da maneira correta, como um espelho cristalino, para se ver nela como espírito alma, então ele pode compreender uma parte da incompreensível realidade, para a inteligência humana, sobre Deus e as coisas celestiais. Porque, afinal, o reino dos céus está em nós. Essa é nossa verdadeira natureza como espíritos almas seres. Nosso desenvolvimento é sem limites. Ouçamos agora a persuasão do Deus homem, Joshua Emanuel, o Cristo. Persuadindo-nos. #hashtag a persuasão do Deus homem. Isso é possível para todos nós, ele disse, sede perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. Isso é uma persuasão. Portanto, isso é possível para um ser humano, mas, repito, após se libertar dos obstáculos, seu egoísmo pessoal. Alcançando, por sintonização, os níveis de unificação e, pelo conhecimento da realidade e da verdade relativa que governa os mundos da existência, conhecendo que ele ou ela, como seres humanos agora, não podem entender. Olhos humanos não podem olhar para o sol, não há nada mais perigoso para os olhos humanos do que a luz do sol. Olhar para o sol queimará nossos olhos, e estou dizendo a você que não há nada mais perigoso para o cérebro material bruto, aquele punhado de argila em nosso crânio, do que tentar entender o incompreensível. Não é por nossa mente que veremos Deus. Isso é claro. Joshua Emanuel disse que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
É através do amor, porque Deus é amor. Mas agora, o que é amor? É outra questão que requer muito, muito estudo para ser entendida. Para entender o que é amor, devemos ter certeza de que nos livramos das garras de nosso egoísmo pessoal, distorcendo o amor até mesmo em emoções sujas. Portanto, um dos deveres de um buscador da verdade, homem ou mulher, é conhecer a verdade relativa sobre o amor. Como? Por estudo árduo, introspecção, observação e meditação. Estudar a natureza dos desejos do eu presente e das emoções. Esta é uma das tarefas sérias que todo ser humano deve se envolver, estudar a natureza do desejo e da emoção e encontrar a diferença entre emoção e amor. Grande diferença de fato, como é entre a sombra e a luz. Por meio da introspecção e do estudo sério, um buscador da verdade pode alcançar a verdade relativa. Assim, a cada momento, um buscador da verdade, um homem ou uma mulher, tem trabalho a fazer, vivendo no mundo material, usando observação, para raciocinar e entender o que é a vida em um corpo material e depois estudar o chamado eu, mesmo da personalidade do presente dia. O resultado será que um dia o buscador da verdade se descobrirá livre do fardo dos desejos, emoções e impressões do mundo material bruto, que são as dificuldades que se encontrarão. Deve-se libertar-se, por estudo, concentração e meditação, da confusão que quase todo ser vivo está agora, vivendo em um corpo material, no mundo material bruto. Acredite, há muita, muita confusão em todo o planeta, em todas as nações, em todas as sociedades. E especialmente, hoje não há lugar no planeta onde não haja derramamento de sangue. Infelizmente, em todos os lugares, os seres humanos estão vivendo em confusão e à sombra da ignorância. Nosso dever é acordar e tentar, com nosso exemplo para os outros, mostrar o caminho para a realidade, para a realidade. Então, isso significa trabalho duro. Alguns de vocês aqui estão afirmando ser psicoterapeutas, homens e mulheres. Vou fazer uma pergunta agora. Você está satisfeito com o que você tem? Até o momento presente? O outro dia tive um hindu, uma jovem mulher, uma psiquiatra, de Londres. Ela veio até mim dizendo, Senhor, não faço nada e estou pensando em fechar minha clínica. Não tenho sucesso algum como psiquiatra. Eu disse, não. Você está errado em fazer isso. Você deve se qualificar para ser um bom psicoterapeuta e psiquiatra. O que você aprendeu na universidade não pode servi-lo. E claro, ela participou de 3 ou 4 aulas, privadamente, eu tinha tempo então para dispor para esse fim. Expliquei a ela o que explicarei a você agora. Você tem certeza, eu disse querida senhora, que você ama. Perguntei a ela se ela era cristã ou budista, ou qualquer outra coisa. Ela estava sorrindo e não dando nenhuma resposta. Bem, não importa. Você ama a realidade absoluta e infinita? Ela disse, sim, deve haver um Deus que não conhecemos. Muito bom. Você pode amar todos os outros seres humanos, homem ou mulher, como a si mesmo. Ela olhou para mim e disse, isso é possível? Eu disse, claro que sim. Claro que é possível. Você está praticando essa profissão por dinheiro? Ela disse, claro, sou psiquiatra. Então eu disse, olha aqui, primeiro você deve se importar com a saúde do outro para começar a estudar a maneira real de fazer a psicanálise, amando aquele companheiro, aproximando-se daquele homem ou mulher não como um médico, mas como um amigo amoroso. Se comportando como um amigo e não como um médico, para que esse companheiro confie em você e venha até você. Então você pode ajudá-lo. A primeira coisa. A segunda coisa, você sabe o que é a vitalidade etérica? Ela disse, Senhor, é isso que chamamos de magnetismo animal. Eu disse, não me importa o nome que estamos dando a ele. É um tipo de energia. Chamamos de vitalidade etérica. Você estudou ensinamentos esotéricos para entender como o corpo material funciona? O que é o chamado duplo etéreo de seu corpo material? Ela disse, muito pouco estudando alguns livros teosóficos, mas sem dar muita atenção. Eu disse, ler livros não é suficiente. Você tem que praticar. E expliquei a essa boa senhora que o chamado duplo etéreo é o molde no qual, molécula por molécula, átomo por átomo, nosso corpo material bruto é construído pelos arcanjos dos elementos, os arcanjos do elemento da água, do fogo, do éter e assim por diante. Estas são as lições que temos dado muitas vezes em fitas e até mesmo em livros. Um buscador da verdade deve conhecer esta realidade. E então, expliquei a essa boa senhora como ela pode usar conscientemente, no início, esse chamado duplo etéreo que ela estava usando sem saber, e depois conscientemente de si mesma, como controlá-lo e conhecer suas propriedades e o que ela pode fazer com ele. Este é um dos deveres do buscador da verdade que quer fazer esse grande trabalho de misericórdia que chamamos de psicoterapia. Realmente, este é um trabalho sagrado e você deve entender que está lidando com coisas sagradas, com material sagrado, com substância sagrada. Para o buscador da verdade, seja um homem ou uma mulher, seu duplo etérico deve ser uma realidade que ele ou ela pode usar. Demos muitas lições sobre esse assunto. Agora, também o faremos para alguns de vocês, porque sinto nas mentes de vocês a ânsia de saber mais e mais sobre o duplo etérico. Dissemos que um ser humano, não porque os livros escrevem isso ou os outros descobriram, estou falando de minhas próprias experiências e vocês devem investigar isso por si mesmos como buscadores da verdade. Nós temos e vivemos em 3 corpos. No corpo material, com seu duplo etérico, em nosso corpo emocional ou psíquico, alguns chamam de corpo astral, não entendo por que dão esse nome, com seu duplo etérico, e em um corpo noético com seu duplo etérico, vivendo ainda, subconscientemente, nesses 3 corpos sem estar ciente disso. Despertos, estamos vivendo ao mesmo tempo e no corpo material e no corpo psíquico e no corpo noético. Esses corpos têm uma forma e pertencem aos mundos da existência, cuja característica é a forma. Assim, os chamados corpos psíquico e noético não são amorfos, e nossa forma humana é, na realidade, além disso. É o nosso corpo espírito-alma. Lá somos o princípio e a forma, então, inferior, sua expressão, a ideia do homem divino, celestial, e da nossa existência humana. Portanto, todos vocês devem investigar isso, não apenas aceitar porque eu disse ou porque vocês podem ler em um livro.
Ao praticar, vocês terão certeza, primeiro, de sua existência. Então, vocês dominarão isso, dominarão o chamado duplo etérico. E eu repito, o duplo etérico é o molde pelo qual o corpo material, com todos os órgãos, é construído, molécula por molécula, átomo por átomo. Um clarividente pode ver o duplo etérico de um ser humano e sua aura. Ele irradia uma aura, que é visível e pode ser rastreada. Para nós, é apenas para trabalhar com isso. Classificamos essas qualidades do duplo etérico em 4 estados. Existem mais, mas não estou autorizado a falar abertamente agora. Não queremos criar magos negros. Eu vou declarar as 4 qualidades do duplo etérico com as quais começaremos a trabalhar, exercitando, conscientemente. Estamos usando isso subconscientemente agora sem entender e saber. Uma das qualidades desse duplo etérico é o éter estético ou o éter da sensação. É essa qualidade do duplo etérico que faz você sentir se alguém te belisca, sentir o frio, em geral, sentir que você está vivendo em um corpo material. Esta é a qualidade do duplo etérico que eu chamo de estético, da palavra grega estesis. O outro estado é o que eu chamo de éter cinético. O que faz você ser capaz de se mover, levantar a mão e fazer tanto trabalho? Já começou a pensar, como eu faço isso? Para obter uma habilidade em suas mãos, em seus pés, você está usando seu corpo material. Já começou a pensar, como eu faço isso? Então, subconscientemente você está usando o éter cinético. No entanto, existem ainda mais usos desse éter cinético. O corpo e na projeção dos chamados elementais. É um vasto campo de estudo. Dissemos, temos o éter estético, o éter cinético, e agora o mais importante, o que eu chamo de éter de impressão. Você o usa subconscientemente a partir de níveis mais elevados. Como? É algo que o corpo psíquico, o corpo dos desejos e emoções, está excitando em você, dentro de você, o desejo. Você vê algo, não se esquece, você está longe e pode fechar os olhos e ver isso porque você o deseja, porque está impressionado com isso. É essa vibração do corpo psíquico que chamamos de desejo, desejo de obter, de ter, de possuir. Subconscientemente, você o criou e pode trazê-lo de volta à sua memória a qualquer momento. Isso não exige muita habilidade. Mesmo um menino analfabeto pode fazer isso, mas, subconscientemente. Devemos fazer isso através da visualização, conscientemente, e mais tarde, autoconscientemente, para controlá-lo. Isso não é magia, mas o que eu chamo de desenvolvimento psíquico e espiritual. Então, agora temos o éter de impressão. Através dele, deve se tornar o mestre da mente na construção e formação de elementais. O que são elementais e por que os chamamos assim? Definitivamente, um elemental tem uma forma. Nada pode existir sem uma forma. Se damos uma forma ao elemental por visualização ou desejo, ainda assim, ele obtém uma forma própria, sem que saibamos disso. Uma forma é sempre dada ou melhor, tomada por um elemental. Tudo que chega à nossa atenção, mesmo antes de pensarmos sobre isso, cria um elemental. Esse elemental é animado ou vitalizado por nós, ao concentrar nossa atenção nele, pelo desejo de ter algo. É assim que um elemental é criado. Agora, um elemental tem sua própria vida, uma vida independente da vida da pessoa que o criou ou revitalizou. O total de elementais que criamos e mantivemos ativos, que energizamos e reenergizamos da atmosfera psíquica, compõe nossa chamada personalidade atual. Portanto, a personalidade atual, eu a chamo de egoísmo da sua personalidade atual, não é seu eu. Você comete o erro de pensar que é seu eu. Quando você descobrir que está enganado. Após uma introspecção séria, estudando as condições, estudando e expressando o poder de vontade do seu verdadeiro eu, e vendo os erros que você cometeu. Não que seu egoísmo os tenha cometido. Foi seu egoísmo quem os cometeu, mas agora você pode fazer correções. Ontem, dei um exemplo em introspecção e apontei que seu egoísmo aparecerá naquele momento. Esse é o momento de capturá-lo e dizer, não, você não sou eu. Eu estou decidindo. Então você descobrirá que você não é seu eu atual, como fraquezas, falhas, hábitos, maneiras de comportar-se, mas que você é a alma dentro dele que está dando vida a isso. Claro, não posso dizer mais. Você deve descobrir isso em uma introspecção profunda, olhando para dentro, estudando o pequeno eu atual da sua personalidade, quero dizer, o egoísmo, e investigando quem você realmente é, raciocinando, decidindo e controlando. Então, você encontrará seu verdadeiro eu livre das influências do egoísmo da sua personalidade. Portanto, sua personalidade é dupla, você e o egoísmo. Você precisa se desembaraçar disso. Como? Eu disse, usando o duplo etérico na introspecção, através da visualização, o que leva ao que eu chamarei de êxtases, contemplação, conhecimento e a verdadeira concepção. Claro, essas são coisas muito, muito difíceis de serem explicadas em qualquer idioma, são coisas que você deve descobrir através de trabalho árduo na introspecção. Agora novamente, isso se aplica àqueles que se chamam de psicoterapeutas. Definitivamente, você deve conhecer a natureza dos elementais, porque você os trabalhará. Os elementais farão o trabalho, os trabalhadores, mas a vontade é do Espírito Santo e de Deus. Portanto, você deve ter em mente que quando vê um fenômeno de uma doença sendo curada, você não está fazendo isso. É o Espírito Santo. Apenas sinta-se contente por ser um instrumento do Espírito Santo ao fornecer a vitalidade etérica necessária para a cura. Nenhum ser humano curou outro ser humano. Até o Deus homem, Joshua, o Cristo, sentindo-se como um ser humano, disse, é Deus dentro de mim que está fazendo as obras, não eu como ser humano. Você deve ter isso em mente. Nunca reivindique que você tem sucessos na cura psíquica. Ainda assim, você pode dizer, mas, já que você disse que suas mãos ou pernas materiais, pernas atrofiadas, podem ficar bem, apenas um fenômeno que as pessoas chamam de milagres, você não está fazendo isso. Eu digo, não, eu não estou fazendo isso. Porque, a substância que chamamos de vitalidade etérica não é sua. Ela age através de você. Mesmo suas mãos não são suas. Suas mãos são dele, não suas. Estar em boa saúde é o trabalho dos arcanjos trabalhando em seu corpo através do duplo etérico. Nós, como personalidades, não devemos ter nenhuma reivindicação. Haverá sucessos, mas não temos sucessos. Outro ponto de vista. Quando você começar a fazer o trabalho de cura, diga, que a tua vontade seja feita, não a minha.
Não há injustiça por parte de Deus, a superinteligência, a onipresença que você chama de Deus, para que alguém sofra de uma doença, ou para dar a certos seres humanos doenças e enfermidades. Elas existem porque há uma razão para isso, uma transgressão que desequilibrou a harmonia, e a harmonia deve voltar ao equilíbrio. Os hindus chamam isso de karma. Cristo disse, o que um homem semeia, isso ele colherá. A ciência ortodoxa chama isso de causa e efeito ou a lei da relatividade. Portanto, isso também existe no mundo material. Tenha em mente que tudo o que acontece é um semelhante pela vontade de Deus. Para punir um semelhante? Não, para dar uma preciosa lição a esse semelhante. Não há um Deus punitivo. Deus, nosso Pai, é extremamente misericordioso e amoroso. Mas, quando uma lei física, emocional ou noética é violada, o equilíbrio deve ser restaurado. Esta é a lei de Deus, equilíbrio, ordem e harmonia. Se tais coisas acontecem a um semelhante, uma doença do corpo material ou psíquico é devido aos próprios erros dele. Então, a princípio, temos que ajudar aquele indivíduo com nosso amor. Com a psicanálise, tente criar condições que aliviem a personalidade de sua culpa ou de suas falhas, para que o Espírito Santo possa fazer a cura através do seu duplo etérico. Você pode fazer isso com suas mãos, mas isso não é necessário. Às vezes, as pessoas precisam que você coloque suas mãos. No entanto, um psicoterapeuta deve treinar-se no que eu chamo de cura ausente, que é mais eficaz, às vezes. Tendo em mente todas essas coisas, entregaremos nossa vontade à vontade divina de Deus. Posso dizer novamente, nosso ardente desejo de ver o paciente bem é um fator muito bom, que ajudará. Quando Cristo estava fazendo alguma cura séria, muito séria, ele levava consigo Pedro e seus dois primos, Jacob e Yohanan, Tiago e João Evangelista. Por quê? Porque a vitalidade deles também ajudava. E algo mais que você deve notar, quando ele estava tratando uma doença grave, além de pedir ao indivíduo que meditasse sobre suas falhas, ele costumava dizer, seus pecados estão perdoados. Claro, você não é Joshua Emanuel, o Cristo, para perdoar pecados, mas, ele podia fazer isso. Isso significa que é necessário que o paciente se livre de sua culpa por algo que fez. Ajude-o aconselhando a se libertar de ódios, queixas e muitas outras condições de seu corpo psíquico, para que você possa ver uma cura acontecendo. Portanto, a primeira qualificação é o amor. A segunda, ter perto de você aqueles que podem ajudar. E agora, algo mais. Ele, Cristo, mandava as pessoas embora em muitos casos. Por quê? Porque, se em seu entorno de trabalho psíquico, até mesmo uma pessoa duvida e envia pensamentos negativos, isso pode influenciar negativamente seu trabalho. Então, quando você faz o trabalho de cura, não tenha perto de você pessoas com pensamentos negativos. Tenha outros amigos, amigos amorosos, eles o amam, e você os ama, e eles desejam cooperar na cura e no tratamento daquela pessoa. Então, você deve treinar-se, como eu disse, para se tornar um mestre da vitalidade etérica. Como? Novamente, pelo trabalho prático. Feche seus olhos agora. Respire profundamente, você deve controlar a respiração, e com sua visualização, isso significa, o éter de impressão, veja a vitalidade etérica entrando com cada respiração, armazenando-a com o éter estético em uma parte do seu corpo material claro, com prática, você será capaz de fazer isso. Ao exalar, essa vitalidade etérica não sai, apenas o ar sujo sai. Então, inspire novamente e veja com sua mente essa vitalidade etérica, nosso pão diário do céu, como éter estético, em seu corpo material, sinta-a em todo o seu corpo material. Então, comece a senti-la em uma parte específica do corpo, na perna, na mão, no rosto, em outros lugares. Agora, um aviso. Claro, no hino duplo etérico existem centros de energia, como redemoinhos de vitalidade etérica. Os hindus os chamam de chakras. Nada mais perigoso do que se concentrar nesses chakras. Os arcanjos da criação, dos elementos, usam esses centros de energia. Claro, podemos nos concentrar-nos. Umbigo, o chakra do plexo solar, sem perigo algum. Com a prática, você descobrirá que o plexo solar na barriga é o depósito dessa vitalidade etérica, armazenada como energia em outros dois centros próximos, o fígado e o baço. Os santos arcanjos trabalham ali no que eu chamo de sangue quente. Agora, concentrar-se na barriga não é perigoso. É o único centro no qual você está autorizado a se concentrar. Você pode senti-lo sem correr perigo. Os genitais são outro centro muito sério de vitalidade. A natureza cuida disso e os santos arcanjos da criação também. Não há necessidade de se concentrar ali. É um trabalho da natureza. Não daremos mais informações sobre isso. Agora, outro centro sério de energia é o coração. Nunca se concentre no coração. Isso é extremamente perigoso. É o trabalho do Logos. Não se concentre, mas, limpe-o, remova o mal. Apenas, coloque Cristo em seu coração. Ao se concentrar no coração, você pode causar lesões ao coração e ao corpo. Há outro centro na tireoide no qual você pode se concentrar. Esse centro serve para limpar o sangue. A cada 13, 14 ou 15 minutos, como diz a ciência ortodoxa, todo o sangue passa pela tireoide e a tireoide mata vírus. É de grande importância. Claro, você pode senti-lo. Concentrar-se significa sentir e desejar que boa saúde esteja em seu corpo material, isto é, armazenar um elemental de boa saúde ali. Agora, nunca se concentre intensamente na cabeça, no cérebro material. Você pode causar muitos danos. Claro, concentre-se, mas, não com tensão, calmamente, para que não haja danos. Você também pode se concentrar a uma distância de cerca de 3 a 4 polegadas da raiz do nariz. Nunca se concentre nos olhos. Nunca olhe no espelho pensando que está desenvolvendo clarividência, nada é mais perigoso para os olhos materiais humanos. Nunca. No entanto, ao fechar os olhos e tentar se concentrar a uma distância de 3 a 4 polegadas da raiz do nariz, você pode desenvolver uma espécie de clarividência. Agora, a concentração no plexo solar, o que ajuda? Esta era uma prática conhecida por todas as pessoas no passado e a encontramos até no Antigo Testamento. Ela abre os portões do mundo material para o mundo psíquico. Sim, mas é seguro para todos fazer isso? Hoje em dia, monges o fazem em certos mosteiros. Bem, uma vez que esses portões são abertos, é difícil fechá-los depois. Você saberá que o plano psíquico é dividido em 7 planos, e cada plano é dividido em outros 7 subplanos, então temos 49 subplanos, e ainda mais divisões.
Esses subplanos são as condições que os seres humanos criaram, compondo os casulos penas e os casulos paradisos de algumas pessoas. Este é outro ramo de estudo. Você aprenderá tudo isso depois que elevar sua consciência para os níveis de superconsciência do eu, vivendo o eu superconsciente. Conscientemente no plano psíquico. Até então, você tem tempo para estudar mais sobre isso. Agora, o plano psíquico. Os planos psíquicos inferiores são os lugares onde se encontram as cascas réu de algumas pessoas, e ao se abrir, você se encontrará exatamente naquele subplano com o qual está vibrando. Então, você tem certeza de que não odeia? Tem certeza de que não guarda ressentimentos contra ninguém em seu coração? Tem certeza de que não sente o desejo de se vingar de alguém? Tem certeza de que está calmo? Se não, não tente, porque você se encontrará em um estado no plano psíquico que lhe dará pesadelos. Qual é o uso disso, então? Ao abrir-se para esses estados, que lhe dão pesadelos, você não poderá ajudar ninguém. Então, antes de purificar a personalidade atual, não se deve tentar abrir os portões para o plano psíquico, conscientemente. A cada 24 horas, por algumas horas, você se encontra no plano psíquico, mas, pela misericórdia de Deus, você não está desperto lá. Porque, se estivesse desperto, estaria sofrendo. No entanto, quando alguém se purifica até alcançar aquele tipo de autoconsciência necessária, então ele se sente desperto em planos superiores do mundo psíquico, sem qualquer esforço, pensando que está vendo belos sonhos. No entanto, não existem coisas como sonhos. Existem apenas experiências no chamado mundo psíquico. Sonhos? Tais coisas não existem, apenas experiências. Ainda assim, há algo que você deve notar agora. Se você tiver uma câmera e for ver uma paisagem, lugar ou cenário muito bonito, e apertar o botão e então ver outro lugar bonito e novamente apertar o botão sem girar o filme, e assim por diante pela terceira vez e pela quarta vez, e então, você vai revelar aquele filme. O que estará na fotografia? Aqueles cenários e paisagens encantadoras? Claro que não. Então, o que você chama de sonhos confusos é a maneira errada de receber as impressões e transmiti-las através do cérebro material. Você não pode julgar as diferenças entre o curso do tempo nos dois mundos, no psíquico e no material. Claro, por meio da introspecção, da prática e do desenvolvimento da sua autoconsciência e aprendendo mais e mais, você saberá como se sintonizar com várias circunstâncias, e para você não haverá mais sonhos confusos do plano psíquico, mas uma maneira contínua, consciente e razoável de viver. No entanto, esse modo confuso de viver não acontece mesmo enquanto estamos neste mundo material? Claro, isso também acontece. Então, uma experiência psíquica deve ser acompanhada de pureza, do espírito de observar intensamente e de estar alerta e pronto para entender e ver claramente. Claro, você ganhará todas essas coisas com a prática ao longo dos anos, para não dizer séculos. Mas, mesmo em anos, você pode chegar a algum lugar. Agora, para os psicoterapeutas. Queremos, antes de tudo, um coração amoroso. Segundo, praticar continuamente para se tornarem mestres da vitalidade etérica da mente, assim como do éter estético, e treinar-se através da introspecção e visualização para construir elementais poderosos carregados com essa vitalidade, e implantá-los em seus pacientes. Estas são as principais razões de sucesso. Não pensem que o que chamo de ensino esotérico é algo fácil. Eu estava dando uma lição alguns anos atrás para um cientista do nosso círculo interno e ele confessou e disse, eu não encontrei nenhuma dificuldade enquanto estava na universidade estudando medicina e algumas outras coisas também, como encontro a dificuldade agora. O que quero dizer é que estudar a vida, estudar o eu, estudar as condições do seu eu atual é a ciência das ciências. Você deve ter isso em mente. Qualquer ciência é uma concentração em um determinado assunto para conhecer a verdade relativa a ele. Você pode se concentrar em um ponto específico, em uma ciência específica, mas o que chamamos de ensino esotérico e o estudo da vida e do eu são multifacetados e exigem muito mais atenção, mais sinceridade conosco mesmos e com nosso estudo, e tempo. Isso exige tempo. Acho que respondi às perguntas de muitos de vocês sem que vocês me pedissem para dar uma resposta. Eu as captei de suas próprias mentes. Agora, para meditar. Relaxe completamente. Relaxar completamente significa dominar o éter estético. Sinta que você está no corpo material. Você está se concentrando no éter estético agora em seu corpo material. Sinta todo o seu corpo material, não com tensão, mas completamente relaxado. Sinta o seu corpo material. Você tem o direito de chamá-lo de seu. Faça uma pergunta a si mesmo agora. Neste momento, estou sentindo estar neste corpo material. Meu sangue está circulando. O sangue está circulando nos corpos de todos os seres humanos, quer saibam ou não. Há tantos tipos de trabalho em meu corpo material para que ele seja mantido em boa saúde. Tantos órgãos no corpo material, e cada órgão realizando o seu próprio trabalho, cooperando com todos os outros órgãos. Quem está supervisionando esta obra criativa mais preciosa? Os santos arcanjos dos elementos, porque, assim como o corpo material e seu duplo etérico, somos compostos dos elementos, de água, de terra e especialmente da vitalidade etérica. Agora, através do meu duplo etérico, estou consciente do meu corpo. Eu o sinto. Este é o éter estético, o éter que dá a sensação. Concentre-se no corpo material ou, melhor, no duplo etérico do seu corpo material. Agora sinta apenas seus pés, os dedos dos pés. Você está trabalhando no éter cinético, o éter que dá movimento. Sinta agora seus joelhos, dos dedos dos pés até os joelhos. Sinta seus joelhos. Sinta todo o pé desde os joelhos para baixo apenas. Concentre-se em ambos os pés apenas dos joelhos para baixo. Agora sinta até o lugar onde você está sentado na cadeira. Sinta seus dois pés desse lugar até os dedos dos pés. Sinta as coxas, os joelhos, os pés. Agora sinta que você está em sua barriga, do externo até os genitais. Respire profundamente de forma confortável e sinta toda a barriga. Muitos órgãos estão funcionando ali sob a sabedoria das grandes inteligências, os arcanjos da criação. Sinta e concentre-se agora no plexo solar, no umbigo. Sinta subindo agora do plexo solar até a tireoide, passando por todo o peito, pelas escápulas e pelos dois pulmões.
Respire profundamente e confortavelmente nos pulmões agora. Sinta a vitalidade em seus pulmões. Não se concentre no coração. Respire e sinta os pulmões e diga com sua mente: quero que a saúde perfeita reine neste meu corpo material. Respire profundamente, enchendo seu sistema com a vitalidade etérica. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Este é o nosso pão de cada dia, a vitalidade etérica, o pão dos céus, que é a vitalidade etérica da mente. Agora, suba para a cabeça. Sinta seu rosto, seus olhos, sinta todo o rosto, sinta seus ouvidos, e agora sinta o interior da cabeça, calmamente, sem tensão. Veja com sua mente um sol de luz amarela canário brilhando de dentro da sua cabeça. Sua cabeça se torna um sol radiante de luz amarela canário, e diga: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.